A casinha de boneca mal-assombrada. Imagino que esse tipo de coisa chega às suas mãos com frequência, disse o Sr. Gillett enquanto usava a bengala para apontar em direção a um objeto que será descrito na hora certa. E ao fazer essa pergunta, ele mentia conscientemente. Nunca em 20 anos, talvez mesmo nunca na vida, o Sr. Chittenden, habilidoso caçador de tesouros, teria imaginado manusear um objeto daqueles. Era um item de colecionador, e o Sr. Chittenden o reconheceu como tal. Uma coisa dessa, Sr. Gillett, é uma peça de museu, isso sim. Creio que existem museus que aceitam qualquer coisa. Eu já vi uma dessas, mas não tão boa assim há vários anos, disse Chittenden pensativo. Mas não é provável que ela reapareça no mercado. E me disseram que há algumas boas desse período que são muito boas. Não, eu estou só lhe dizendo a verdade, Sr. Gillett, no caso de o senhor me fazer uma encomenda para que eu encontre a melhor peça. E o senhor sabe, tenho facilidade de saber dessas coisas e uma reputação a zelar. Bem, só posso dizer, o senhor deveria ir direto para esta opção e dizer, esta é a melhor, não dá para encontrar nada melhor. Olha, disse o Sr. Gillett, aplaudindo ironicamente, batendo com a ponta da bengala no assoalho da loja. Quanto é que você está cobrando por ela do inocente comprador americano? Não vou explorar ninguém, americano ou não. Veja, a situação é a seguinte. Se eu soubesse um pouco mais do passado dela... Ou um pouco menos, disse o Sr. Gillett. Que piada, senhor! Não, como eu ia dizendo, se eu tivesse um pouco mais de informação sobre a peça... Embora todos possam perceber que se trata de uma peça genuína em todos os aspectos... E eu não tenha permitido que ninguém mais a tocasse, desde que ela chegou aqui na loja. Se eu soubesse mais sobre ela, eu poderia cobrar bem mais. E o que seria isso? Por volta de uns 25? Multiplique por 3 e você chegará ao valor exato, senhor. 75 é meu preço. Por 50 fico com ela, disse o Sr. Gillett. O valor acordado no final ficou entre essas duas avaliações. Não importa muito quanto exatamente. Acho que foi 60 guinéus. Mas meia hora depois, o objeto foi empacotado e dentro de 1 hora o Sr. Gillett chamou seu carro e foi embora. O Sr. Chittenden, com o cheque na mão, ficou a observá-lo quando ele saiu sorrindo pela porta e voltou ainda rindo para a copa, onde sua mulher preparava o chá. Ele parou na porta. Ela foi embora, disse ele. Graças a Deus, disse a Sra. Chittenden, colocando o bule na mesa. Foi o Sr. Gillett que a comprou, certo? Isso mesmo. Bem, melhor que tenha sido ele e não outra pessoa. Isso eu não sei. Ele não é uma pessoa. Talvez não. Mas, na minha opinião, ele pode levar um susto. Bem, se esta é a sua opinião, a minha é que ele queria ficar com a peça. De qualquer modo, ela foi embora daqui, e devemos dar graças a Deus. Em seguida, o Sr. e a Sra. Chittenden se sentaram para tomar chá. E o que aconteceu com o Sr. Gillett e sua nova aquisição? Isso tem a ver com o título da história. O que aconteceu vou tentar relatar da melhor maneira possível. No carro só havia espaço para a peça, então o Sr. Gillett teve que se sentar ao lado do motorista, e este teve que dirigir lentamente, pois embora os quartos da casinha de boneca tivessem sido cuidadosamente estofados com lã, era bom evitar sacolejos, em razão do imenso número de pequenos objetos que ela continha. E a jornada de carro o deixou muito ansioso, apesar de todas as precauções terem sido tomadas. Finalmente, a porta de entrada da casa se abriu e Collins, o mordomo, apareceu. Olha aqui, Collins, você precisa me ajudar com isso. É um serviço delicado. Precisamos colocá-la de pé, veja. Ela está cheia de pequenas coisas que não podem sair do lugar. Vejamos. Onde podemos colocar a casinha? Depois de uma pausa de consideração. De fato, acho que vou colocá-la no meu quarto. Pelo menos por enquanto. Sobre a mesa grande. É isso.
A casinha foi levada, depois de muita conversa, até o espaçoso aposento do Sr. Gillett, no primeiro andar, de frente para a entrada. O tecido que a cobria foi retirado. A frente foi aberta e durante as 2 horas seguintes o Sr. Gillett ficou totalmente ocupado, organizando os minúsculos objetos dentro de suas salas e quartos. Quando essa tarefa exaustiva e minuciosa terminou, devo dizer que teria sido difícil encontrar uma casinha de boneca estilo gótico mais bonita do que a que estava sobre a larga mesa do Sr. Gillett, iluminada pelo sol da tarde a atravessar suas 3 longas janelas. Ela tinha cerca de 1,80 m de largura, incluindo a capela, ou oratório, que se situava à esquerda, e o estábulo, que ficava do lado direito. O estilo da casa principal, como já mencionei, era gótico. Quer dizer que as janelas tinham arcos acentuados, cobertos por telhados pontiagudos, semelhantes aos que cobrem as tumbas construídas dentro das igrejas. Nos cantos havia torres absurdas, cobertas por painéis arqueados. A capela tinha uma torre que continha um sino, e as janelas tinham vitrais coloridos. Quando se abria a frente da casinha, viam-se 4 amplos aposentos: sala de jantar, sala de estar e cozinha, cada um com sua mobília adequada e bela decoração. O estábulo à direita tinha 2 andares, com seus devidos complementos de cavalos, cocheiros e cavalariços, e numa cúpula gótica um relógio e seu sino. Páginas poderiam ser escritas sobre a aparência da mansão em miniatura. Quantas panelas, cadeiras douradas, quadros, camas com dossel, tapetes, candelabros, toalhas de linho, vidros, louça ela continha. Mas tudo isso deve ser imaginado. Só direi que a base sobre a qual a casa se assentava, pois ela possuía certa profundidade, que lhe permitia uma escadaria à porta da frente e um terraço parcialmente balaustrado. Continha uma gaveta rasa, em que ficavam armazenadas cortinas bordadas, roupas para os habitantes da casinha, em suma, todo o material para uma série infinita de variações da mais delicada qualidade. É a quintessência de Horace Walpole. É isso que ela é. O escritor deve ter alguma relação com a construção dessa casinha. Foi isso que o Sr. Gillett murmurou ao refletir diante da casa, em reverente êxtase. Ela é simplesmente maravilhosa. Hoje é meu dia de sorte, com certeza. Ganhei um dinheirão hoje de manhã vendendo um armário do qual nunca gostei. E agora cai em minhas mãos por 1/10 do preço essa casinha. Bom, que bom. Dá até medo do que pode acontecer de ruim para compensar tanta coisa boa. Vamos dar uma olhada nos bonecos da casinha mesmo assim. E foi o que ele fez. Organizou os moradores da casinha em fileiras. Uma vez mais, eis aí uma oportunidade que alguns agarrariam para fazer um extenso inventário dos objetos. Mas não sou capaz disso. Havia um cavalheiro e uma dama. Ele de cetim azul e ela em traje de brocados. Havia 2 crianças, um casal. Havia um cozinheiro, uma enfermeira, um faz-tudo, os criados do estábulo, 2 postilhões, um cocheiro, 2 cavalariços. Alguém mais? Sim, é possível. As cortinas das camas ficavam bem fechadas, mas dava para colocar o dedo entre elas e sentir as caminhas. Ele tirou o dedo rapidamente, pois teve a impressão de que algo tinha se movido, saído do lugar, como se tivesse ganhado vida ao toque. Depois fechou novamente as cortinas que corriam pelo varão e tirou da cama um senhor de cabelos grisalhos, com uma longa camisola de linho e uma touca de dormir, colocando-o de lado para descansar. A história estava completa. A hora do jantar se aproximava, então o Sr. Gillett passou apenas 5 minutos colocando a senhora e seus filhos na sala de estar, o cavalheiro na sala de jantar, os empregados na cozinha e nos estábulos, e o senhor idoso de volta na cama. Ele se retirou para a sala ao lado e não o vimos ou soubemos dele até pouco antes das 11 da noite. Seu capricho era dormir cercado por algumas preciosidades de sua coleção. O amplo aposento no qual o encontramos continha sua cama. A banheira, o armário e todas as roupas ficavam num confortável quarto ao lado. Mas sua cama com dossel, que era um tesouro, ficava num largo aposento, no qual às vezes ele escrevia e ficava sentado, ou até mesmo recebia visitas. Naquela noite, ele permaneceu ali num ótimo estado de espírito. Não havia ruído de relógio, nada de tic-tac na escada ou nos estábulos, ou na torre da capela. No entanto, era certo que o Sr. Gillett fora despertado de sua soneca agradável pelo toque de um sino.
Ele se assustou tanto que não apenas ficou sem fôlego, com os olhos arregalados, mas na realidade sentou-se na cama. E não se perguntou até chegar a madrugada por que, embora não houvesse luz no quarto, a casinha de bonecas sobre a mesa mantinha-se totalmente iluminada. Mas era o que acontecia. O efeito era de uma enorme lua cheia iluminando a frente da pequena mansão branca, deixando cada detalhe fotograficamente nítido. Havia árvores também, árvores que se elevavam atrás da capela e da casa. Ele parecia ter consciência do perfume de uma cálida noite de setembro. Teve a impressão de ouvir um estouro ocasional e um ruído vindo dos estábulos, como se os cavalos se movimentassem. E com outro susto percebeu que acima da casa ele olhava não para a parede de seu quarto com seus quadros, mas para o profundo céu azul da noite. Havia luzes, mais de uma, nas janelas, e ele logo viu que não era uma casa de 4 quartos com uma frente móvel, mas uma residência com muitos aposentos, escadas. Uma casa verdadeira, mas vista pelo lado contrário do telescópio. "Você está querendo me mostrar alguma coisa", ele murmurou para si mesmo, e fitou atentamente as janelas iluminadas. Na vida real, elas teriam sido fechadas com as cortinas, sem sombra de dúvida, ele pensou. Mas da maneira como estava, não havia nada a interceptar a vista daquilo que acontecia dentro dos quartos. 2 aposentos estavam iluminados, um no andar térreo à direita da porta, outro no andar de cima à esquerda. O primeiro estava bem claro, o outro bem escuro. O lugar do andar de baixo era a sala de jantar. Havia uma mesa posta, mas a refeição tinha terminado, restando apenas vinho e copos sobre a mesa. O homem de cetim azul e a mulher de brocados estavam sozinhos na sala e conversavam muito nervosos, sentados próximos, com os cotovelos apoiados na mesa. De vez em quando paravam para ouvir, ou esta era a impressão que davam. Uma vez, ele se levantou, foi até a janela, abriu-a, pôs a cabeça para fora e a mão na orelha. Havia uma vela acesa num candelabro de prata sobre o aparador. Quando o homem saiu da janela, deu a impressão de também deixar a sala, e a senhora, com outra vela na mão, continuou sentada à escuta. A expressão de sua face era a de alguém que se esforçava ao máximo para conter o medo que a ameaçava dominá-la. E conseguia. Era um semblante odioso também, largo, grande e sorrateiro. Depois o homem voltou, e ela pegou uma coisa pequena dele e saiu apressada da sala. Ele também desapareceu, mas apenas por 1 ou 2 minutos. A porta da frente lentamente se abriu e ele passou por ela, e ficou de pé no topo da escadaria, olhando para todos os lados. Depois se voltou na direção da janela superior que estava iluminada e brandiu o punho. Era hora de olhar para a janela superior. Dava para ver uma cama com dossel. Uma enfermeira ou outro empregado numa poltrona, evidentemente em sono profundo. Na cama jazia um senhor idoso, desperto e, diríamos, ansioso, pela maneira como se movimentava e mexia os dedos, tamborilando no cobertor. Atrás da cama, uma porta se abriu. O lustre estava aceso e a senhora entrou. Ela colocou seu candelabro sobre a mesa, aproximou-se da lareira e acordou a enfermeira. Em sua mão havia uma antiga garrafa de vinho já aberta. A enfermeira a pegou, derramou um pouco do conteúdo num pires de prata, acrescentou ervas e açúcar que estavam em vidrinhos em cima da mesa e pôs a bebida para aquecer sobre o fogo da lareira. Enquanto isso, o senhor idoso na cama acenou debilmente para a senhora, que veio em sua direção, sorrindo. Tomou seu pulso como se quisesse medir a pressão e mordeu os lábios, consternada. Ele a fitou ansiosamente. Depois apontou para a janela e falou alguma coisa. Ela consentiu com a cabeça e fez o mesmo que o homem no andar inferior. Abriu a janela e se pôs a ouvir, talvez um tanto ostensivamente. Depois pôs a cabeça para dentro e a balançou, olhando para o velho que parecia suspirar. A essa altura, a bebida na lareira já fumegava e a enfermeira a colocou dentro de uma pequena vasilha de prata e a trouxe para perto da cama. O senhor idoso não parecia desejá-la e tentou afastar de si a vasilha. Mas a senhora e a enfermeira juntas inclinaram-se sobre ele e o obrigaram a bebê-la. Elas o colocaram numa posição sentada e levaram a tigela aos seus lábios. Ele bebeu quase tudo, em vários goles, e elas o deitaram de novo. A senhora deixou o quarto e deu boa noite ao senhor com um sorriso,
levando a tigela, a garrafa e o pires de prata. A enfermeira voltou à sua poltrona e lá ficou por um longo intervalo em silêncio. Subitamente, o velho senhor sentou-se na cama e talvez tenha soltado um grito, pois a enfermeira saltou na poltrona e deu um passo em direção à cama. Era uma visão terrível e triste. O homem estava vermelho, o rosto escurecia, os olhos se abrindo, esbranquiçados, as duas mãos batendo no coração, os lábios espumando. Por um momento, a enfermeira saiu de perto dele, correu até a porta, abriu-a escancarada e, imagina-se, gritou pedindo ajuda. Voltou correndo para perto da cama e tentou febrilmente acalmá-lo, fazendo com que ele se deitasse, tentando qualquer coisa. Mas enquanto a senhora, seu marido e diversos outros empregados corriam para o quarto com expressões horrorizadas, o velho perdeu os sentidos nas mãos da enfermeira e caiu para trás, as feições contorcidas em agonia e temor, relaxando-se lentamente até acalmar. Poucos minutos depois, as luzes brilharam do lado esquerdo da casa e uma carruagem se aproximou da porta. Um homem de peruca branca, trajando preto, saiu rapidamente e correu escadas acima, levando consigo uma maleta de couro. Ele foi recebido na entrada pelo homem e sua esposa, ela com o lenço apertado entre as mãos, ele com a tragédia estampada no rosto, mas mantendo o autocontrole. Eles conduziram o recém-chegado até a sala de jantar, onde ele colocou uma caixa de documentos sobre a mesa, e virando-se na direção deles, ouviu com uma face consternada o que eles tinham a lhe dizer. Ele assentiu com a cabeça várias vezes e em seguida gesticulou levemente com as mãos. Declinou aparentemente a oferta de refeição e pousada para a noite e pouco depois desceu lentamente os degraus, entrou na carruagem e voltou pelo caminho que viera. Enquanto o homem de azul observava do alto da escada, um sorriso desagradável espalhou-se devagar por sua face gorda e branca. A escuridão desceu sobre toda a cena quando as luzes da carruagem desapareceram. Mas o Sr. Gillett ficou sentado na cama. Ele havia adivinhado acertadamente que haveria uma sequência. A frente da casa apagou-se novamente, mas agora havia uma diferença. Havia luzes nas outras janelas, uma delas no alto da casa, a outra iluminando uma fileira de vitrais na capela. Como ele conseguia ver através deles não era óbvio, mas ele via. O interior era cuidadosamente decorado, assim como o resto do estabelecimento, com almofadas vermelhas, baldaquinos em estilo gótico e uma galeria contendo um órgão com tubos de ouro. No centro do assoalho branco e preto, 4 longas velas queimavam. No meio se via um carrinho fúnebre, coberto com um manto de veludo negro. Enquanto ele olhava o carrinho fúnebre, o manto se movimentou. Ele pareceu se erguer numa de suas extremidades. Deslizou para o chão, expondo o caixão negro com suas manoplas de prata e a placa com o nome. Uma das longas velas balançou e caiu. Não me pergunte mais nada. Só sei que o Sr. Gillett virou-se rapidamente e olhou através da janela iluminada no topo da casa, onde um menino e uma menina estavam deitados em suas beliches, enquanto a enfermeira os observava. Esta não estava visível de início, mas o pai e a mãe podiam ser vistos, usando trajes de luto, mas demonstrando pouca tristeza em seus gestos. Na verdade, eles riam, conversando animados, às vezes trocando ideias entre si, ou fazendo comentários para as crianças, e rindo muito com suas respostas. Depois, o pai foi visto saindo do quarto na ponta dos pés, levando um pano branco que estava pendurado num cabide perto da porta. Ele fechou a porta às suas costas. Passado 1 ou 2 minutos, a porta se abriu novamente com vagar e uma cabeça coberta se insinuou por ela. Uma forma curvada e sinistra entrou e se aproximou das camas. Parou subitamente, ergueu os braços e revelou, obviamente, o pai às gargalhadas. As crianças estavam agoniadas de terror. O menino cobria a cabeça com o cobertor e a garota saltou fora da cama e se atirou nos braços da mãe. Seguiram-se tentativas de consolá-los. Os pais pegaram as crianças no colo, abraçando-as, depois mostrando-lhes o lençol branco, assegurando-lhes de que aquilo não era nada e assim por diante. E por fim colocaram as crianças na cama outra vez. Saíram do quarto fazendo acenos. Assim que eles deixaram o aposento, a enfermeira entrou e logo em seguida a luz foi apagada. O Sr. Gillett ainda tudo observava, imóvel. Uma nova espécie de luz, não de lamparina ou de vela, uma luz pálida e feia, começou a surgir em torno do batente da porta do quarto do fundo. A porta se abria novamente.
O observador não gosta de pensar naquilo que viu entrando no quarto. Ele disse que pode ser descrito como um sapo, do tamanho de um homem, mas com ralos cabelos grisalhos. A coisa se aproximou das camas, mas não demorou muito. O som dos gritos, fracos, como se viessem de muito longe, mas mesmo assim apavorantes, alcançou seus ouvidos. Havia sinais de um movimento abominável pela casa inteira. Luzes que se moviam, portas que se abriam e fechavam, figuras que passavam correndo. O relógio do estábulo bateu uma badalada e a escuridão se fez novamente. Ela só foi dissipada mais uma vez para mostrar a frente da casa. No fim da escada, havia figuras escuras formando duas fileiras, carregando tochas flamejantes. Mais figuras escuras desceram pelos degraus, carregando um e depois outro pequeno caixão. E as fileiras de batedores de caixão com as tochas seguiu silenciosamente para a esquerda. As horas da noite se passaram. Nunca tão lentamente, pensou o Sr. Gillett. Aos poucos ele se afundou na própria cama, mas não conseguia fechar os olhos. E na manhã seguinte, mandou chamar o médico. O médico o encontrou com os nervos abalados e recomendou uma temporada à beira-mar, uma viagem para um lugar sossegado na costa leste. Uma das primeiras pessoas que ele encontrou na praia foi o Sr. Chittenden, que aparentemente também fora aconselhado a tirar sua esposa da rotina de casa. O Sr. Chittenden deu a impressão de ficar perturbado com o encontro. E não foi sem razão. Bem, eu me pergunto por que o senhor está um pouco irritado, Sr. Gillett. O quê? Bem, sim, eu deveria dizer que está terrivelmente irritado, sem dúvida, tendo em vista tudo aquilo por que passamos, minha pobre esposa e eu. Mas uma coisa eu lhe digo, Sr. Gillett, o senhor acha que eu deveria descartar uma maravilhosa peça como aquela? Ou deveria contar ao meu freguês que estava vendendo um cinema antigo em miniatura, projetado para funcionar diariamente à 1h? O que o senhor mesmo teria dito? Poderiam ter me chamado de louco e me trancado num hospital. Eu estava numa posição difícil. Poderiam dizer que eu bebia também. Eu, um total abstêmio. E que inventava tudo aquilo estando fora de mim. O senhor acha que eu queria aquela casinha de volta à minha loja? Claro que não. Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Vou lhe devolver seu dinheiro e você faz o que quiser. Mais tarde, ambos voltaram a conversar no hotel. Quanto você sabe sobre aquela coisa? E de onde veio a casinha? Honestamente, Sr. Gillett, não sei bem. É claro que ela veio do quarto de despejo de uma casa de campo. Isso qualquer um poderia adivinhar. Mas eu creio que o lugar não fica longe daqui. Não sei qual é o endereço da casa. Estou julgando apenas por palpite. A pessoa que a possuía e que recebeu o cheque de pagamento pela venda da casinha não é um cliente regular e nunca mais o encontrei. É só isso que lhe posso dizer. Mas agora, Sr. Gillett, há uma coisa que me deixa louco. Aquele senhor mais velho, imagino que o senhor o tenha visto chegar na carruagem e bater na porta da casa. Me fez pensar, será que ele era um médico? Minha esposa achava que sim, mas talvez fosse o advogado, pois carregava uma maleta de documentos e um dos papéis que ele tirou estava dobrado. Concordo, disse o Sr. Gillett. Pensando melhor, chego à conclusão de que ele era o testamenteiro do velho, com o documento pronto para ser assinado. Foi exatamente o que pensei, disse o Sr. Chittenden. E imagino que ele fosse cortar do testamento o jovem casal, não é? Bem, aquilo foi uma lição para mim, eu sei disso. Nunca mais comprarei casas de boneca, nem gastarei dinheiro com filmes. E quanto à história de terem envenenado o avô, bem, se é que me conheço, eu não gostaria de pensar nisso. Cada um com sua vida. Esse tem sido meu lema e não é de todo mal. Repleto de sentimentos elevados como este, o Sr. Chittenden retirou-se para seus aposentos. No dia seguinte, o Sr. Gillett fez uma visita ao Instituto de Arquivos, onde esperava encontrar uma dica sobre a charada que o deixava obcecado. Ele fitou desesperado o longo arquivo de publicações do distrito. Nada encontrou que pudesse estar associado aos acontecimentos da casinha de seus pesadelos. Desconsolado, acabou encontrando numa sala deserta uma miniatura empoeirada de uma igreja antiga, dentro de uma caixa de vidro empoeirada. Modelo da igreja de São Estevão, presenteado por J. Meriwether, Lar Ilbridge, 1877, obra de seu ancestral, James Meriwether,
1786. Havia algo nessa igreja em miniatura que se assemelhava vagamente ao seu horror. Passou a examinar minuciosamente um mapa na parede. Tendo percebido que o endereço do lar Ilbridge ficava no condado de Coxham. Acontece que Coxham era, por acaso, um dos lugares cujo nome ele tinha gravado na memória quando examinava os registros impressos, e não demorou muito para que descobrisse o registro do enterro de Roger Milford, aos 76 anos, em 11 de setembro de 1757, e de Roger e Elizabeth Merriweather, aos 9 e 7 anos, no dia 19 do mesmo mês. Pareceu valer a pena seguir essa pista, mesmo sendo tão frágil, e na mesma tarde ele viajou até Coxham. O lado leste da igreja é uma capela estilo Milford, e na parede norte estão gravados os nomes das mesmas pessoas. Roger, o mais velho, um sujeito aparentemente distinto, pois é descrito como o pai, o magistrado e o homem. O memorial foi construído por sua amada filha Elizabeth, que não viveu muito tempo após a morte do pai e de seus 2 filhos queridos. A última frase foi acrescentada à inscrição original. Outra inscrição se referia a James Merriweather, marido de Elizabeth, que na juventude praticou, não sem sucesso, as artes que tivera ele continuado a exercer, teria obtido o direito de ser chamado, na opinião dos arquitetos mais competentes, o Vitrúvio britânico. Mas que, oprimido pelo tormento que o privava de sua parceira afetiva e filhos, passou a flor da juventude e a velhice num refúgio recluso mais elegante. De seu grato sobrinho e herdeiro, este brevíssimo relato de suas excelências. As crianças eram citadas com mais simplicidade. Ambas morreram na noite de 12 de setembro. O Sr. Gillett tinha certeza de que a casa Ilbridge que ele encontrara fora o cenário da tragédia. Em algum antigo caderno de esboços, possivelmente em alguma estampa antiga, ele talvez pudesse encontrar provas convincentes de que estava certo. Mas trata-se hoje de uma construção em estilo elisabetano, da década de 1840, feita com tijolos vermelhos e acabamentos de pedra. Próximo à casa, numa parte baixa do parque, um terraço, tendo ao fundo antigas árvores cobertas de trepadeiras e cercadas por espessa relva, pode ser encontrado debaixo das eras. Lá se vêem algumas poucas balaustradas de pedra, cobertas com urtigas e eras, feitas de pedras lavradas com ornatos de folha mal talhados. Esse, disseram ao Sr. Gillett, foi o local em que existira uma antiga casa. Enquanto ele se afastava do povoado, o relógio bateu 4 badaladas e o Sr. Gillett tampou os ouvidos com as mãos. Não era a primeira vez que ele ouvia badaladas desse mesmo relógio. Aguardando uma oferta vinda do outro lado do Atlântico, a casinha de bonecas ainda repousa, cuidadosamente coberta por lençóis, num quarto sobre os estábulos do Sr. Gillett, onde Collins aguardou no dia em que seu patrão partiu para o litoral.